Só para a gente saber que está tudo ok. Muito bom. Ok. Tem alguém que não conseguiu ver? É só você dar uma configurada aí na sua tela que você vai conseguir ver. Bom, a maioria, todo mundo está vendo, né? Acho que uma pessoa não conseguiu ver. Uma questão de estar ajustando a sua tela aí, porque você pode ver só o vídeo, pode ver só a apresentação, pode ver os dois juntos aí, tá? Bom, vamos dar início então à nossa conferência. Meu nome é Gildevan Ribeiro, né? Eu sou um dos diretores administrativos aí da Revolution. Nós vamos estar trabalhando fortemente agora com os treinamentos, onde você vai estar aprendendo a como lidar com o marketing multinível, com essa questão de construir uma equipe de sucesso, porque o que acontece, na maioria das vezes, é que a gente entra no negócio, mas a gente não sabe como fazer, como desenvolver, a gente não tem o conhecimento de como a gente vai tá dando início, né? Como é que a gente faz esse start, como é que esse trabalho pode render frutos. Né? Muita gente entra sem saber, sem entender, perdidinho, né? Como a gente fala numa linguagem bem popular, perdidinho da Silva, né? O que nós vamos estar fazendo agora, a partir de agora, iniciando esse ano de 2016, é com treinamentos semanais. Então, toda semana, às quintas-feiras, neste mesmo horário, nós teremos o treinamento de equipe. Também já estamos configurando um horário para falar unicamente sobre produto, tá bom? Então, no outro treinamento, vocês vão saber tudo sobre o Tag Point, vão saber como funciona, aplicações, apesar que como funciona, vocês têm muitos vídeos aí. E agora, como eu aplico isso na empresa é que gera muita dúvida, né? Então a gente percebe que tem muita gente com essas dúvidas, mas nós vamos ter um treinamento só para isso, tá? O treinamento de hoje vai falar unicamente sobre como construir uma equipe de sucesso, sobre como você pode ter sucesso nesse negócio. Ok? Me deem um ok aí se o áudio estiver chegando bem, se o vídeo estiver chegando bem, para a gente dar continuidade. Então, durante a apresentação, vou estar pedindo esses ok aí, que é para a gente estar sabendo se está tudo nos conformes aí. Ok, muito bom. Maravilha. Vamos lá. Gente, é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer começar um trabalho como esse, primeiro é a gente se fazer algumas perguntas. Por que nós vivemos? Por quê? Para que nós vivemos? Qual é o sentido da sua vida? E se você está satisfeito com a sua vida? Porque no mundo de hoje a gente acaba sendo levado como uma marionete, a gente não se pergunta, não se questiona, né? As coisas dão errado e a gente simplesmente aceita. Né? Mas tem alguma coisa, tem algum propósito, né? E o que você precisa descobrir é se você tem um propósito para isso. Não adianta você simplesmente fazer parte de um sistema como esse, um sistema excepcional, mas se você não sabe o porquê você vai fazer parte disso. Tá? Então, a maioria das pessoas não estão contentes com o que ganha, não estão contentes com o seu resultado, não estão contentes com o seu faturamento, mas não se questionam. Né? E quando você não se questiona, você não consegue obter mudanças. Você não consegue melhorar o seu resultado. Né? E o objetivo nosso de melhorar o seu resultado, ele só vai estar acontecendo se você quiser mudar esse resultado. Então, essas perguntas são de extrema importância. Por que nós vivemos? Para que nós vivemos? Por que você acorda todos os dias e vai para o seu trabalho e volta no final do dia? Muitas vezes você abdica do seu convívio familiar, muitas vezes você só consegue ter um relacionamento com a família aos domingos, e olha lá, porque às vezes você está tão cansado que desmaia no sofá lá e dorme o dia todo. Né? Então, qual é o sentido da sua vida? Por que você vive? Né? Qual é o seu objetivo de vida? Será alguma conquista? Ter uma casa? Ter um carro? Ter qualidade de vida? Você tem que buscar um objetivo nisso tudo. Certo? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, é se fazer essas perguntas. Tá certo? Agora, eu pergunto para você o seguinte.
se ao fazer essas perguntas, você percebeu que você não tem escolha e de que você não pode decidir nada. Por que você não pode decidir nada? Às vezes você fala assim, poxa Gil, mas você está errado, eu decido. Decide? Vou fazer aqui, né, um pequeno comentário, tá bom? Mas assim, muito pequeno. Quando você vai ao restaurante, vou usar isso como exemplo. Quando você vai ao restaurante que você pega um cardápio, onde é que você olha primeiro? Na coluna da direita ou na coluna da esquerda? Se você estiver olhando na coluna da direita, significa que você não tem poder de escolha, que você não pode decidir nem o que você quer comer. Porque quando você olha na coluna da direita, você olha os preços. E isso é terrível, porque primeiro você olha o preço, e aí depois é que você vai fazer o seu pedido. Ah, isso daqui eu posso pagar. Então isso daqui esse vai ser o meu pedido. Aí você vai, olha lá, aí vai lá, 75, 50, 30, 15 reais, bife, ovo, batata frita. Esse é o meu pedido, é isso que eu quero comer hoje. Na verdade, você não tem o poder de escolha. Você não consegue decidir quando é que você vai tirar férias, porque você depende do seu patrão. Você não consegue decidir quando é que você pode fazer uma viagem. Você não consegue decidir o carro que você quer ter. Não consegue decidir a casa que você quer morar. E aí eu pergunto para você, qual é a graça da vida de uma pessoa que vive a vida inteira trabalhando e depois de 30, 40 anos ela olha para trás assim e fala, ué, o que eu fiz com a minha vida? O que aconteceu? Esse tempo todo. Então é isso que a gente tem que entender antes de iniciar um trabalho forte como esse que vocês foram enganjados através desse sistema excepcional. Tá? Então, quando a gente fala que nós temos que buscar uma alternativa, e eu acho que um conselho muito válido é que você tem que acreditar em você. Esse é o primeiro fator. Se você não acreditar em você, as coisas não vão acontecer. Tá certo? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu acredito em mim. Não acredito. Muita gente não acredita no seu potencial, muita gente não acredita no que é capaz, muita gente não consegue mudar o seu resultado porque não acredita no seu próprio potencial. Tá? Então esse é um grande diferencial e a gente tem que buscar essa crença que nós não temos, nem em nós mesmos. Na maioria das vezes, não estou falando que isso é para todo mundo. Tá? A gente tem uma minoria que sim, acredita em si e sim, faz a diferença. Né? Agora, se você acredita mesmo em você, né, e você está disposto a fazer uma mudança, você tem que partir do princípio de pagar esse preço. Tá? Então, só para você entender, quando a gente fala em pagar o preço nesse negócio, nós estamos falando que hoje, né, a maioria de vocês, né, uma pequena minoria já vive deste negócio, mas uma grande maioria ainda tem o plano A e o plano B. O plano A é o emprego, né? E o plano B é o trabalho. E o que acontece? O que nós temos que procurar entender? Nós trabalhamos uma vida inteira, né, dedicada ao trabalho. Tá? E qual é o nosso resultado que a gente tem, dedicado ao emprego, desculpa. E qual é o resultado que a gente tem? Tá? Depois de 35 anos, 40 anos, você vai se aposentar e vai ter uma rendinha lá de, sei lá, de R$800 a R$3.500 de aposentadoria. Né? Agora, imagine o seguinte, se você conseguir entender que se você fizer aplicar um pouco mais do seu tempo, então imagine que se você estiver disposto a pagar o preço e você ter a mesma dedicação que você tem no seu trabalho, só que 50%, tá? A mesma dedicação que você tem no seu emprego, você se dedicar ao trabalho. Né? O que é o trabalho? Qual é a diferença entre o trabalho e o emprego? O emprego, ele fala quanto você vale. Ele fala quanto vale o seu tempo, quanto vale a sua hora, qual é o seu preço. É isso que o emprego estipula.
Então, você estudou e você fez pós-graduação e você é graduado nisso, naquilo e tal. Bom, o seu salário por mês é 15 mil reais. É isso que você vale. Tá? 15 mil reais. Quando você começa a perceber que aí, de acordo com a graduação que você faz, o seu salário sobe um pouquinho mais. Então, mas alguém diz quanto você vale, quando você vai tirar férias, diz quando é que você pode ter momentos com a sua família, porque o emprego é o que decide a sua vida. Tá? O trabalho, ele te dá liberdade. O trabalho é quando você faz alguma coisa por alguma recompensa e não existe lá um teto de ganho. E não existe um valor afixado por aquilo. Você não vai executar, eu vou executar um trabalho e vou estar recebendo X todo mês, ou X por hora. Não. Quando nós falamos de trabalho, é a mesma coisa que você empreitasse um serviço. Você vai lá e diz quanto você quer ganhar por aquele serviço. Se a pessoa quiser, ele paga. Tá? Se não quiser, não tem o seu serviço. Porque quem fala quanto vale o seu tempo é você. Tá? E o trabalho, ele tem justamente essa possibilidade. Se você se dedicar ao seu trabalho, da mesma forma que você se dedica ao emprego, você vai ver que o seu resultado vai melhorar e muito, 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 muito. Tá? Então, imagine o seguinte, você se doa 100% aí no seu emprego. Pegue 50% e se dedique ao trabalho. E o que é esse trabalho? É justamente essa oportunidade que você teve na mão. Tá bom? Então você tem que achar um significado para a sua vida, para que a gente comece a fazer um trabalho e para que você comece o seu novo trabalho. Para que você comece a participar dessa indústria excepcional chamada marketing multinível, onde já tem milhares de pessoas, muita gente faturando e muita gente que entra e sai e não consegue porque não consegue se afixar porque não entende trabalho, não tem um significado para aquilo. Tá? Então, o primeiro ponto para a gente conseguir ter um resultado é justamente se a gente achar um significado para a nossa vida. E entenda o seguinte, não adianta você entrar no negócio, você acabou de conhecer um negócio que é uma oportunidade fantástica e que pode te dar aí uma aposentadoria em 5 anos. Tá? E aí você quer ter o resultado no primeiro mês. Esqueça, isso não funciona. Tá? Entenda o seguinte, quando você tem um emprego, você se dedica a sua vida inteira para ter um resultado depois de 35, 40 anos. Quando você tem uma oportunidade como essa, você tem que investir nisso e entrar de cabeça e saber que você só vai conseguir ter um resultado coerente com o seu trabalho depois de 1 ano de experiência. E quando eu falo um resultado coerente, eu não estou falando de ganhar 2 mil, 3 mil, 5 mil. Estou falando de ganhar dinheiro de verdade, de você ganhar o quanto você merece ganhar. De você ganhar de acordo com o trabalho que você desenvolve, de acordo com as suas habilidades. Tá certo? Então, a gente aprendendo esse ponto, a gente consegue, de fato, aí, ter um excelente resultado. Até aqui, vocês estão me ouvindo bem? Gostaria que vocês me dessem aí um ok, só para a gente dar continuidade aqui nas telas. Aí está tudo tranquilo. Após esse ok, a gente já continua. Ok, muito bom. Perfeito. Ok, então vamos dar continuidade aqui. E qual é o primeiro passo? Gente, o primeiro passo para que você monte uma equipe de sucesso e tenha resultado com marketing multinível é você entender que você não faz parte de uma empresa de vendas, e nem de uma empresa de um produto inovador, e sim de um programa de sucesso financeiro chamado marketing multinível. Tá? Se você tem algum preconceito quanto a isso, se você tem algum pinguinho de vergonha de ser marketing multinível, não vai dar certo, não vai rolar. Tá? Então, o que você tem que entender é que, a partir deste momento, você não é um simples vendedor. Você não é uma pessoa que conheceu uma oportunidade de um produto inovador e que vai fazer a diferença na sua vida. Não funciona assim. Tá? Ele funciona quando você entende
o que você está fazendo. Então, quando você entende que você faz parte de uma empresa de marketing multinível e que você faz parte de um programa de sucesso financeiro e que você faz parte de uma equipe, que você faz parte de um todo, não adianta, não vai rolar. Então, o primeiro passo é você entender isso. Tá? Esse é o primeiro passo. Enquanto você não comprar essa ideia, não vai rolar. Tá? Segundo passo, que é um passo muito importante, tá? E que as pessoas cometem esse erro justamente porque existe alguns preconceitos e existe algumas pessoas que têm aversão a marketing multinível. Gente, só para vocês entenderem, esse negócio de aversão a marketing multinível é uma coisa que foi incutida no nosso cérebro, que foi implantada lá atrás, para que a gente não tenha acesso a um mundo novo, a um mundo diferente, para que a gente não tenha sucesso. Tá? Ou seja, todos estão presos dentro do sistema, então foi implantado no nosso cérebro que nós não devemos fazer marketing multinível, mais ou menos isso. Tá? Então, o segundo passo você tem que parar de procurar pessoas que só querem saber de vender. Por quê? Porque essas pessoas, elas são limitadas. Elas vão querer estar só... meu negócio é produto, eu vou vender o produto e aí eu vou ganhar com a minha venda. Quem é que você tem que procurar? Tá? Você tem que procurar pessoas que querem ser independentes financeiramente. Pessoas que querem assumir o controle da sua vida. Não adianta você procurar pessoas que querem fazer um negócio simplesmente por fazer um negócio, para ter uma rendinha extra a mais, porque o produto é maravilhoso. Não adianta procurar essas pessoas. Quando você procurar pessoas que sonham, pessoas que querem ganhar dinheiro, pessoas que querem ter qualidade de vida, pessoas que querem dar escola particular para os filhos, pessoas que querem ter o domínio da sua vida, pessoas que querem viajar, que sonham em ter um carro zero e trocar o carro zero todo ano, que sonham em ter um carro para cada dia da semana, que sonham em fazer uma viagem pelo mundo. É esse tipo de pessoa que dá certo na estratégia do marketing multinível. Tá? Não que seja errado você convidar vendedores. Os vendedores vão vir. Você vai achar esses vendedores. Você vai achar esses vendedores. O que você não vai conseguir ter sucesso é se você ficar procurando os vendedores. Não, eu vou procurar aquela pessoa porque aquela pessoa é master, é pessoa que vende muito, que tem um conhecimento com empresas, que tem um business muito forte. Gente, preste atenção numa coisa. Se for simplesmente para você ter um outro emprego, é balela, é besteira. Tá? Então você tem que estar procurando sempre pessoas que pensam para frente, pessoas iguais a você para cima. Tá? E no meio dessa seleção que você vai estar fazendo natural, você vai encontrar os vendedores. Então, se você quer ter sucesso nesse negócio, ache as pessoas que têm um plano de vida, que querem crescer, que sonham. São pessoas que são ambiciosas. Quando eu falo de ambição de crescimento. Tem que achar essas pessoas. E aí, a partir do momento, você está começando aí a trabalhar forte num crescimento de rede. Tá certo? Terceiro passo. Tá? Este é um passo muito importante. Então, nesse terceiro passo, você vai fazer uma lista com 10 pessoas, com o perfil igual eu acabei de falar para vocês. Tá? 10 pessoas. Selecione 10 pessoas. A partir do momento que você faz essa listagem e seleciona 10 pessoas, se você olhar no seu celular, você deve ter mais de 100 contatos. Tá? No meu celular eu estava fazendo uma limpeza na minha agenda esses dias, eu tenho quase 2.000 contatos no celular. E se você olhar no seu celular, você deve ter 700, 500, 400, a gente tem até muito mais. Aqui eu seleciono bastante, né? Se você olhar no seu Facebook, então nem se fala, né? O tanto de amigos que são sugeridos, tem gente que tem lá, sei lá, 2.000 amigos, 3.000 amigos, 5.000 amigos, tem gente que tem 2, 3, 4 Facebook, porque não cabe mais, sei lá, né? Você só precisa de 10. Selecione os 10 melhores. Ache as 10 melhores pessoas. Dentro desta seleção, você vai escolher 2
Quem são essas duas pessoas que você vai escolher? Pessoas que você quer construir um futuro junto com elas. Pessoas que você quer chamar de meu time. Pessoas que você quer chamar de minha equipe. Pessoas que você quer ter junto quando você ganhar um bom dinheiro, quiser programar uma viagem e convidar aquelas pessoas e elas poderem ir com você, porque elas também estão independentemente, economicamente independentes, estão independentemente financeiramente. Então, essas duas pessoas serão as que vão fazer a diferença na sua vida. Agora, só para eu dar continuidade aqui, me deem um ok se vocês estiverem ouvindo bem. Não coloquem nenhuma pergunta agora, seria legal vocês anotarem e colocar no final, tá? Hashtag, o nome da pergunta, que a gente coloca aqui. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer durante aqui, colocando hashtag eu consigo visualizar aqui e eu até respondo aí se for uma coisa, mas procure perguntar coisas importantes aí, senão por final a gente responde tudo, tá bom? Ok, maravilha. Então é o seguinte, nesse terceiro passo, são as duas melhores pessoas. Selecionou isso, essas duas pessoas vão estar iniciando o trabalho dentro da sua rede e é com essa pessoa que você tem que começar a trabalhar neste exato momento, ok? Então, feito isso, selecionado as duas pessoas, você vai para o quarto passo. Gente, preste muita atenção. Se você estiver assistindo televisão aí, desliga a televisão. Se você estiver falando no WhatsApp porque não está atrapalhando você, pare, você não está agindo corretamente com você mesmo. Preste muita atenção, passo a passo do que eu estou colocando aqui, porque isso é uma receita de sucesso. É uma receita de um bolo que dá certo. E se você não colocar fermento, ele não vai crescer. Tá bom? Então, se você esquecer a quantidade correta de sal, o bolo vai desandar. Vai estar muito salgado. Se você não... isso aqui é uma receita. Então, eu peço para você que preste o máximo de atenção, não fique fazendo outras coisas, se dedique somente ao que você está vendo agora. Tá certo? Bom, agora, imagine o seguinte. No quarto passo, você vai ensinar aquelas pessoas que você patrocinou, as duas melhores que você patrocinou, você vai ensinar essa pessoa a patrocinar os dois primeiros. Preste atenção aí, ó, que tem, entre duas linhas, tem seu primeiro nível. No primeiro nível, você ensina seus dois patrocinados a selecionar e indicar os dois primeiros deles. Como é que você faz isso? Tá? Você indicou os dois. Você fez a listinha dos 10, selecionou os dois melhores. Você vai sentar com ele e vai falar, faz a listinha dos 10. Olha no seu celular, olha no seu Facebook, quem é que nós vamos visitar. Olha só, coloque essa pessoa no carro, no seu carro ou no carro dela, vá junto com ela apresentar esta oportunidade de negócio para esses dois indicados. Uma, porque quando você faz isso, você está mostrando a grandiosidade da empresa, porque você está dando apoio ao seu patrocinado. Ele também vai se sentir muito confortável, porque você já tem experiência no negócio, ele ainda não tem. Então, você vai fazer a apresentação do negócio juntamente com ele e vai ajudar ele a colocar as duas primeiras pessoas dele. E você vai fazer isso com os seus dois patrocinados, tá certo? Você não pode fugir dessa receita, tá bom? Tem que fazer o trabalho lado a lado, tem que fazer o trabalho de campo, tem que fazer o trabalho junto, e aí sim a rede começa a ser inserida num caminho de sucesso, tá bom? Bom, qual é o quarto passo? O quinto passo. O quinto passo, preste bem atenção nessas setinhas que eu estou mostrando na apresentação aí. Você ensina o seu patrocinado, ensina os patrocinados de seus patrocinados a selecionar e patrocinar os dois primeiros. Agora perceba o seguinte, olha o detalhe, isso é um detalhe muito importante para o seu negócio. Tá? Você está começando uma equipe e esta equipe ela tem que se sentir junto, ela tem que sentir a energia, ela tem que sentir que ela faz parte de algo maior. Então você vai pegar o seu indicado, vai pegar o indicado dele, você vai colocar essas duas pessoas no seu carro, no carro dele, escolha o melhor carro para estar passeando, o seu, dele, do indicado, né? Ou seja, e combine com ele e vá fazer o mesmo trabalho que você fez com o seu indicado. Dessa forma, você vai garantir o sucesso da criação da sua equipe, tá bom?
Então, veja que você saiu do primeiro nível, né, que nós falamos no quarto passo, foi para o segundo nível do quinto passo, tá bom? Neste, você vai estar fazendo um trabalho juntamente com o seu downline e o downline dele, tá? Imagine a energia que você está criando com essas duas pessoas e a sinergia que está começando a nascer dentro da sua equipe, ok? Feito o quinto passo, você vai para o sexto passo. O sexto passo, você vai ensinar os seus patrocinados de seus patrocinados a selecionar e patrocinar os dois primeiros dele. Olhe só de novo aqui na apresentação que você tem que estar descendo 3 níveis abaixo, tá bom? Então você vai pegar o seu patrocinado do primeiro nível, o patrocinado do seu patrocinado do segundo nível e o patrocinado do patrocinado do patrocinado lá no seu terceiro nível, tá bom? Então você vai pegar, imagine que agora vocês já estão em 4. Imagine um carro com 4 pessoas dentro, aquele calor humano que cria, o bate-papo. Imagine vocês sentados numa lanchonete trocando ideia sobre como foi a experiência e tal. O conceito é justamente esse, tá bom? Então você tem que descer até o seu terceiro nível, tá? Até aí vocês estão me ouvindo bem? Me deem um 10. Se vocês estiverem me ouvindo bem, se o vídeo estiver bem, só para a gente dar continuidade aqui e não perder a linha da coisa, né? Ok? Muito bem, já recebi aqui. Fenomenal. Bom, gente, esse sexto passo, ele é muito importante. E o trabalho tem que ser feito do jeito que eu estou demonstrando no gráfico aqui, tá bom? Você tem que fazer esse trabalho juntamente com a equipe. Você tem que estar junto e tem que descer até o terceiro nível. E por que você tem que fazer esse trabalho? Tá? Preste atenção nesse slide que eu estou colocando agora. Tá? Imagine que as pessoas são como uma fogueira. Tá? Se a gente separar as lenhas, essa fogueira se apaga. Tá? Se nós juntarmos 2 pedaços de lenha, nós teremos uma chama. Se a gente juntar 3 pedaços, nós teremos um fogo. Se a gente juntar 4 pedaços, nós teremos uma fogueira. Tá certo? Então, imagine que esse é o sentido do negócio, é você manter as pessoas aquecidas. E a coisa tem que ser feita no momento do aquecimento. Tá? Se você deixar esfriar e se você perder esse time de construção de equipe, talvez você não vai ter equipe. Porque você também esfriou. Agora você é uma pequena brasa, que depois vai se tornar numa cinza, e que depois vai ser mais uma pessoa que não deu certo. Mas por que você não deu certo? Porque você se afastou do fogo, porque você não aproveitou o momento de aquecimento. Então você tem que trabalhar fortemente nisso e entender esse negócio da fogueira. Tá? Quando a gente está com os 4 amigos, né, ou seja, o seu amigo e mais os seus 3 novos amigos, pessoas que você não conhecia antes e que agora você conhece, você está aumentando o seu ciclo de relacionamento. Essas pessoas já estão começando a ver você como uma liderança, porque você tem um conhecimento que elas ainda não têm. E você vai passar esse conhecimento para essas pessoas. Tá? Isso é aquecimento. Isso vai manter a rede acesa. Isso vai manter a rede aquecida. E aí, depois que você fizer esse trabalho, que você desceu até o terceiro nível e que você já percebeu que a coisa está começando a fazer uma duplicação, o seu trabalho está sendo recompensado. O seu trabalho começa a gerar frutos. Porque somente neste ponto é que você vai estar fazendo a duplicação correta. Então, e quando é que isso acontece? Quando você desce até o terceiro nível e depois você vai perceber que essas pessoas não precisam mais de você. Então, aquele líder que você colocou a sua primeira indicação lá, os seus 2 primeiros que você colocou, você vai a campo, né, separadamente, um dia com um, outro dia com outro. São equipes que você vai estar construindo diferentemente, tá certo? E vai estar construindo uma linha de ascensão. Então, a partir do momento que aquela sua indicação do primeiro nível não precisar mais de você, ponto positivo, a sua equipe já está duplicando. Agora,
Se você não acertar essa pessoa, se você ainda não conseguiu fazer esse tipo de duplicação, você não pode parar, tá certo? Você não pode parar. E se essa pessoa não conseguir ter uma desenvoltura para o negócio, não insista. Convide outro. Lembra que você fez uma listinha de 10? Então, agora vá atrás de outro melhor. E cada vez que você fizer o trabalho de descer até o quarto nível, até o terceiro nível, e o processo de duplicação se concluir, a sua renda vai começar a ser gerida automaticamente. E aí, cada vez que você completa um trabalho de duplicação, você vai para o próximo. Tá certo? E se você fizer isso nos seus 2 primeiros, e esses seus 2 primeiros não quer dizer que sejam as pessoas que você vai conseguir fazer a duplicação. Pode ser que você coloque 2, depois mais 2, depois mais 2. Talvez você coloque 10 para achar os 2 cavalos de batalha. As 2 pessoas que vão fazer a diferença na sua rede. E que essas também vão achar 2 e que vão achar 2. E aí o processo de duplicação começa. Aí a coisa começa a ficar bacana. Aí você começa a realmente ter êxito no negócio. E se você fizer esse trabalho bem feito, você pode ter certeza absoluta. Você pode atingir uma aposentadoria em até 5 anos. Tá? Porque se a gente falar de um processo de duplicação, além de duplicar a equipe, você também duplica a renda. Então, se você estiver ganhando hoje R$1.000 com esse negócio e você acertou o processo de duplicação, você duplica de 1.000 para 2.000, de 2.000 para 4.000, de 4.000 para 8.000, de 8.000 para 16.000, e aí o teto é os 10.000 diários. Né? Então você consegue aí, de fato, fazer uma duplicação bem feita nesse sentido. Estão me ouvindo bem aí? Me deem um ok. Ok, ganhei um 9 ali, pedi um 10, ganhei um 9. Mas tudo bem, tive um 11 ali para compensar. Só me deem um ok se estiver chegando tudo bem aí. Maravilha! Fantástico, fantástico. Bom, gente, finalizando agora, isso aqui é estatístico, tá? E é legal se você conseguir entender isso. 95% do seu tempo, ele tem que ser dedicado a fazer o treinamento com a sua equipe, tá certo? 2,5% do seu tempo deve ser dedicado aos clientes que compraram o seu produto, a sua rede de clientes. E 2,5% do seu tempo, você tem que estar plantando semente. Tá? Qual que é a diferença entre um e outro? Só para vocês entenderem, quando a gente fala aqui dos 95%, a gente está falando que essa é a parte que você tem que estar treinando as pessoas, é a parte que você tem que estar descendo até o seu terceiro nível. Tá bom? 2,5% do tempo você vai estar dedicando aos clientes que você conseguiu ou que vieram até você, ou seja, os seus clientes de produto. Tá? E os 2,5% que a gente fala que você deve estar se dedicando a plantar para colher depois, você selecionou 10, só que você convidou só 2. Você vai fazer o trabalho com esses 2. Não adianta você sair convidando. Se você não fizer esse trabalho, faça bem feito. Tá? Existem pessoas que gostam de trabalhar com a massa. Tá? Só que o trabalho com a massa, ele tem um índice de mortalidade muito grande. Então, quando você trabalha com a massa sem fazer um trabalho, sem dar um suporte, sem estar junto no dia a dia, a mortalidade é muito alta. Quando a gente fala de mortalidade, não é que as pessoas morreram, né? As pessoas desistiram do trabalho. Então, o que você tem que fazer é se dedicar cada vez mais ao treinamento, se aprimorar ao tirar o máximo de cada pessoa que você colocou nesse negócio. E outra, se você colocou ele nesse negócio, você tem aí praticamente por obrigação de ensinar ele a dar os primeiros passos. Certo? E aí, os outros 8 que você não convidou ainda, você vai estar plantando a semente. Então, quando você vai num churrasco com essa pessoa, o seu comportamento já é um comportamento diferente, você vai visitar cada vez mais essas pessoas que você antes não estava tendo tempo de visitar. Então, você vai plantando semente. E as pessoas vão perguntando, e aí, como é que você está? O que você anda fazendo? E aí, eles vão te dando abertura. E você vai estar plantando uma sementinha. Eu estou agora no negócio excepcional, chamado Internet das Coisas e tal. Se ele não perguntar mais, para por aí, porque ainda não é o momento de você convidar ele. Você ainda tem 2 para fazer o trabalho lá. Aí, depois que você vê
que esses dois foram feito o trabalho ou que esses dois não vai dar para fazer o trabalho, aí você convida mais dois. Tá certo? Se você fizer dessa forma bem feitinho, você pode ter certeza absoluta que a coisa vai dar certo, que o seu negócio vai dar certo. E aí, a partir deste momento, a coisa realmente começa a fazer sentido, tá bom? Bom, esse gráfico aqui é um gráfico que ele mostra bem uma pessoa que entra nesse negócio, entra na indústria do marketing multinível, que realmente tem sonho, que quer crescer, tá? Então, você tem que ter crença. Essa crença, quando você acredita em você, você vai saber que você é capaz. Então, é como escalar uma montanha. Não existe, não tem volta. Você vai ter que chegar até o topo. Não tem como você desistir. Ou seja, você vai fazer aquela escalada. Então, as pessoas que se preparam para alguma coisa têm que saber que tem que acreditar. Tá? É igual um atleta quando vai disputar uma Olimpíada. Ele vai lá e treina durante 4 anos para colocar a toda a prova, né, tudo aquilo que ele treinou, toda a capacidade dele em poucos minutos e mostrar que ele realmente é capaz. Outra coisa que você tem que ter é persistência. Tá? Quando a gente fala de persistência, muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Né? As pessoas acabam não persistindo porque alguma coisa afetou a sua crença, porque alguma coisa deu errado, e em prol disso você acaba não persistindo mais e você acaba não chegando ao êxito que é o sucesso. Tá certo? Então, as pessoas que têm crença e persistência chegam ao sucesso. Tá? Este negócio, os únicos perdedores são as pessoas que desistem. Tá? Se você for até o final, se você aplicar todo o seu conhecimento, tudo que está sendo ensinado, você vai atingir o sucesso. Então, eu acredito que se você tiver este perfil de realmente querer colocar a sua vida à frente desse negócio, que você ache um porquê você está fazendo esse negócio, e esteja disposto a encarar este novo trabalho, você vai ter muito sucesso nesse negócio. Tá bom? Quero parabenizar vocês pelo tempo dedicado para ter mais conhecimento. Na semana que vem, na quinta-feira, nós faremos mais um treinamento, um novo tema, e aí eu vou estar divulgando isso através dos grupos, e vocês vão estar recebendo qual vai ser o tema. Dificilmente a gente vai repetir um tema aí nos próximos 90 dias, tá? Porque eu tenho muita coisa para ensinar para vocês e quero ensinar o passo a passo. Para que isso aconteça, quando a sua equipe entrar, esse treinamento vai estar gravado e você pode estar assistindo esse treinamento com a sua equipe posteriormente, tá bom? Aí na nossa apresentação tem os meus contatos, então se vocês quiserem estar entrando em contato comigo para tirar alguma dúvida, para fazer alguma pergunta, enfim, você pode estar me adicionando no Skype, no WhatsApp, no Facebook. Não vou dizer que eu consigo responder a todos imediatamente, que eu não consigo. Pode ser que a minha resposta demore aí 4 horas, 5 horas ou até um dia. Tá? Devido à sequência de reuniões que a gente tem, das melhorias que a gente está buscando fazer para o negócio. Então, é um pouco um pouco turbulento aí o nosso dia a dia, mas, enfim, a gente procura responder tudo para vocês, tá bom? Então, eu vou abrir aqui alguns minutinhos para pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês coloquem hashtag a pergunta e aí a gente responde. Isso se ficou alguma dúvida, né? Eu acredito que foi bem claro aí o treinamento. Se tiverem alguma pergunta, pode postar aí, vou estar respondendo. Eu acredito que se prestaram bastante atenção, se estavam fazendo só isso, vocês absorveram bem, a gente vai dar apoio para vocês para estar construindo uma equipe de sucesso aí, tá bom? Se ninguém tiver perguntas, nós vamos estar encerrando o nosso treinamento e aguardo vocês no próximo treinamento da semana que vem. Tá? Eu acredito que se vocês fizerem um trabalho de divulgação desses treinamentos, se vocês fizerem um trabalho onde vocês vão estar colocando todo esse treinamento que a gente vai estar ensinando para vocês para a sua equipe, o crescimento é certeiro. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ok, o Auro, muito bom esse treinamento. Muito obrigado, Auro. Eu acredito que
a gente vai estar produzindo bons resultados com isso aí, tá certo? Bom, como não tivemos nenhuma pergunta aí, né, eu acredito que ficou bem claro. Vocês podem, através dessa sala aí, depois estar baixando aí esse material, né, e podem fazer bom proveito dele, podem fazer bom uso dele, não tem problema nenhum, pode divulgar à vontade, certo? Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Show de bola. Top, muito obrigado aí, pessoal. Val fez uma pergunta: é possível fazer este trabalho? Agora deixa eu subir lá, que agora bombou. É possível fazer esse trabalho na rede mesmo quando já temos os primeiros níveis ocupados? Claro que sim. Pessoas que desistiram do negócio. Bom, gente, o negócio é o seguinte, né? Pois não teremos formado tripé no binário. Gente, entenda o seguinte, tá? Não importa em que nível você está do seu grupo. Tá? A verdade é uma só. Se você já tiver aí 10 pessoas no seu grupo e você ainda não estiver tendo resultado financeiro, o trabalho está errado. Tá? Então você trabalhou de uma forma errada, né? Mas porque você não tinha o conhecimento, porque você não sabia como fazer isso. Muita gente é pego de surpresa neste mundo do marketing multinível, nessa indústria do marketing multinível, ainda mais pela sequência de empresas que a gente teve aí desde de 2011 para cá. Tá? Então, isso atrapalhou um pouquinho o segmento, mas se você fizer um trabalho dessa forma que eu falei para você, você vai ter o resultado. Não importa que nível você é. Você pode ter 100 pessoas na sua rede que talvez não esteja produzindo resultado, né? Você pode tentar fazer um resgate. Tá? Mas, assim, não tente mais de uma vez. Tá? Você tente uma única vez, visite essa pessoa. As pessoas que têm potencial, elas vão sentir que elas não tinham suporte, por isso elas pararam, por isso elas desistiram. E aí, quando você encostar novamente, né, lembre do lance da fogueira. Tá? Então, quando você encostar nela novamente, você vai aquecer essa pessoa. Tá? E ali vai surgir um fogo. Tá bom? E aí a coisa pode acontecer. Se não surgir esse fogo, se a pessoa não aquecer, esqueça. Tá certo? Ponha ela lá no mundo dos mortos e vá atrás de novas pessoas. Tá? Pessoas que não tiveram experiências ruins. E quando a gente fala de experiência ruim, a gente está falando de uma pessoa que veio, investiu, pelo mínimo que for o investimento dela, ela não teve suporte, ela não sabia como fazer, você não fez um trabalho com ela, você simplesmente indicou. Então, na cabeça dessa pessoa, você indicou ela, ganhou uma comissão e não quer mais saber. Diferente de quando você gruda essa pessoa aqui, ó, no seu braço aqui, e fala assim: olha, vamos lá, vamos trabalhar, eu vou te ensinar, vamos fazer a lista, o que eu aprendi eu já te ensino. Imagine que esse trabalho, se você fizer bem feito, em 30 dias você já colhe o seu primeiro resultado. Tá certo? E pode ser que você, em sei lá, 90 dias, já colha um resultado excepcional. Se você fizer da forma que eu falei, dedicar a esse trabalho como você se dedica ao emprego. Tá? Então, esse grande diferencial pode sim tanto aquecer a sua equipe novamente. Se você já tem uma equipe e você quer aquecer essa equipe, chame ela, assista esse treinamento junto com a equipe e fale: gente, vamos começar? Então, o que vocês acham? Cada um faz uma lista de 10 pessoas que gostaria de construir uma equipe junto com essas pessoas. E a partir dali você já vai ter aquelas pessoas que vão fazer a lista, aquelas que, não sei, vão ficar meio de lado. Essas que ficam meio de lado, esqueça. Tá? Não adianta chutar gato morto. Tá? Não adianta. Então, vá atrás de novas pessoas. Por isso que você tem que escolher 10. E mesmo que você já colocou 100, talvez você fale assim: eu já estou com a lista queimada. Não, esqueça, não está. Não existe uma lista queimada. A não ser que você já é uma pessoa já das antigas, que já explora o Facebook, que já explora o WhatsApp, que já explora o Google, que já explora a sua agenda telefônica, e aí você fez muita coisa errada. Aí sim, pode ser que esteja com a agenda queimada, mas